na nossa região. Revisão de gol no Intercontinental lá em Doha, no Catar. Gol brasileiro, um golaço do Rodrigo chutando da entrada da área, mas tinha um atacante ali, parece o Bellingham, que está na frente do goleiro. Na minha modestíssima opinião, não atrapalhou em nada a visão do goleiro, mas a arbitragem está revendo esse lance. Caso seja confirmado, o brasileiro Rodrigo marca 2-0 para o Real Madrid contra o Pachuca na final do Intercontinental. Esse juiz podia ir logo, porque já já a gente vai falar de outro assunto aqui, mas o juiz ainda parece o Brasil, está demorando para o veredito. O Bellingham dá uma abaixadinha ali também na frente do goleiro, ele vai voltar neste momento, vai caminhando para o campo, faz o sinal do VAR e está falando neste momento, que é um protocolo novo também do futebol, e ele vai apontar para onde, hein? Me ajuda aí, Bolacha. É gol! Gol do Real Madrid, 2-0, tá confirmado o gol do Rodrigo. Real Madrid 2, Pachuca 0, 10 minutos do segundo tempo em Doha, no Catar. Seu direito. Quadro Seu Direito com Vinícius Casconha, advogado trabalhista. A primeira pergunta que eu te faço é fora do direito trabalhista, mas o Rodrigo cairia bem no seu Corinthians, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Acho que o Rodrigo caberia em qualquer time do Brasil, né? Com certeza. Grande jogador, né? A seleção brasileira, inclusive, todo mundo gostaria de ter o Rodrigo no time. Mas eu vou falar uma coisa pra você, não tem lugar pra ele no meu ataque lá. Eu tô com o Mendes e com o Yuri, então não tem lugar pra ele. Verdade, 9 vitórias seguidas, né? Quem vai contestar isso, né, Vinícius? Fica no banco, um bom reserva pro Memphis, o Rodrigo. Agora vamos falar de direito trabalhista. Olha, vou citar um caso acontecido essa semana aqui, mas a gente vai falar de uma maneira geral, porque o Vinícius Cascone sempre diz, né? Não é o caso que ele está analisando, então a gente fala de uma maneira geral. Mas aconteceu de uma empresa, uma concessionária de rodovias aqui do estado, foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho porque mantinha trabalhadores em jornadas excessivas de 12 horas sem os intervalos adequados. O que significa isso? Não é aquele contrato 12 por 36 que nós já falamos toda semana aqui. Um contrato de 12 por 12. Pergunta que eu faço, Vinícius, mesmo que haja um acordo coletivo entre empresa e funcionários, pode fazer esse tipo de escala? Olha, Marco, é importante a gente entender que algumas questões são de ordem pública que a gente fala, né? Então, o que acontece? Ter um intervalo para descanso e refeição é uma norma de ordem pública, que é uma norma de saúde, inclusive, né? De saúde dos trabalhadores. Então, por que existe o intervalo? Justamente que foi feito um estudo científico, evidentemente, né? Com experiências, analisando dados estatísticos, os trabalhadores tinham folga, tinham um intervalo e não tinham intervalo, para ver os males que causam a saúde humana. Então, a pausa no trabalho ela é importante para garantir a saúde do trabalhador. Então, com base nisso, por mais que eu faça um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, né, estabelecendo que não tem um intervalo, que o turno é ininterrupto, né, no meu entendimento, essa cláusula da convenção coletiva, do acordo coletivo, é uma cláusula nula. Ela deve ser invalidada porque ela vai contra uma norma de ordem pública, que é uma norma de saúde, né, que garante a integridade física dos trabalhadores. E a questão também, além dessa do intervalo, né, que ele pode, dependendo da jornada, ser de 1 hora ou de 15 minutos, né? Tem esse detalhe também, né? Isso tem uma diferenciação, né? O que a legislação estabelece? Em jornadas de até 6 horas, então a gente fala até, não pode ser 6 e 1, certo? Então até 6 horas deve ser concedido ao menos um intervalo de 15 minutos, tá? Para descanso e refeição. Em jornadas superiores a 6 horas, aí é obrigatório ter ao menos 1 hora, mas pode ser de até 2 horas o intervalo para descanso e refeição. Então existe essa diferenciação de jornada, né? E também especificamente em relação ao tempo de descanso para cada uma dessas jornadas. E nessa questão agora de
fazer 12 horas de trabalho por dia, sem o intervalo de 36. Isso aí, uma convenção coletiva poderia permitir? Da mesma forma, eu entendo que essa jornada ela é nula, né? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal acabou aceitando, né, a inovação da reforma trabalhista, né? E, na verdade, uma inovação que já acontecia de fato em alguns setores, como saúde e segurança. Então, muitas pessoas que trabalhavam na saúde e na segurança trabalhavam nesse regime 12 por 36 na reforma trabalhista. E o Supremo Tribunal Federal acabou validando a constitucionalidade dessa jornada. Mas, de que forma? Trabalhando 12 horas e tendo 36 horas consecutivas de intervalo, né, de folga aí nesse aspecto, entre a próxima jornada. Então, o fim da jornada e o início da próxima jornada. Então, estabeleceu dessa forma. Quando eu venho para uma jornada de 12 horas diárias, eu estou violando também essa decisão do Supremo, né? Então, não há qualquer previsão legal, porque a Constituição Federal estabelece que a jornada comum dos trabalhadores é 8 horas diárias, né? Podendo ser prorrogadas por mais 2 horas quando for horas extras, né? Então, você pode fazer, no máximo, até 10 horas, numa jornada contínua, todos os dias. Então, eu tenho um limite. Agora, também existe um limite semanal. Qual que é o limite semanal? 44 horas semanais de trabalho. Então, eu não posso violar esses limites. Se eu trabalhar 12 horas todos os dias, mesmo tendo uma folga por semana, nós estamos falando que um trabalhador aí vai trabalhar ao menos 72 horas na semana. 6 dias por semana, 12 horas, são 72 horas de trabalho, o que viola e extrapola muito o limite da Constituição de 44 horas semanais. Então, no meu entendimento, mesmo que a convenção coletiva, mesmo que o acordo coletivo prevesse tal possibilidade, no meu entendimento, são cláusulas nulas, porque violam expressamente o que diz a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, lei entre aspas, né? Mas é nosso principal balizador do que deve ser feito na sociedade brasileira. E agora eu estou lendo a decisão aqui, né? O TST, que é o superior, ele se sobrepõe ao Tribunal Regional do Trabalho, né? Isso em qualquer instância no Brasil, seja o STF, seja o TSE, tudo que é superior é acima do regional, certo, Vinícius? É assim, como é que funciona a hierarquia no tribunal, na justiça, né? Então, você tem primeiro a justiça de primeiro grau, que a gente chama de vara. Então, na justiça do trabalho é vara do trabalho. E aqui em Campinas é na Norte-Sul, né? Para quem conhece aquele prédio na Norte-Sul, é a justiça do trabalho da primeira instância, né? Depois você tem a segunda instância. O que é a segunda instância? É o Tribunal Regional do Trabalho, que por acaso em Campinas nós temos um sediado aqui. Então, esse Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que fica ali na Barão de Jaguara, né, entre a Glicéria e a Barão de Jaguara, ele responde pela segunda instância de todo o interior do estado de São Paulo. Então, um processo em Araçatuba, um processo em São José dos Campos, Presidente Prudente, Jacareí, né, e Registro, por exemplo, né, Araraquara, Ribeirão Preto, eles tramitam na primeira instância nesses municípios e depois, caso tenha algum recurso, esses processos sobem para o Tribunal de Trabalho aqui na Barão de Jaguara. E depois disso, existe uma possibilidade de um terceiro recurso, do segundo recurso, né, no caso, para o Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília, que aí concentra todos os processos trabalhistas do Brasil. Então, eles podem subir aí. Quando é Tribunal Superior do Trabalho, realmente, ele fica sediado em Brasília. Aí vem uma dúvida aqui. Por que eu perguntei isso do regional para o superior? Porque o regional tinha absolvido a empresa, né? Mas aí o processo foi finalizado com o restabelecimento da sentença pelo TST, que acolheu o recurso do Ministério Público do Trabalho. E aí, eu queria perguntar sobre a questão das horas extras, né? Por exemplo, você deixou claro aí, a pessoa pode trabalhar no máximo até 10 horas no dia. Pode ter um acordo, por exemplo, para a pessoa receber essas 2 horas extras diárias? Bom, aí o que acontece, né? A partir da 8ª hora, então eu terminei a 8ª hora de trabalho, se eu passar aí 5 minutos, 10 minutos, passei 10 minutos de trabalho, eu já começo a contar como hora extra, certo? Então, a partir daí, já tem que ser, em tese, ser remunerado. Agora, pode acontecer, como a gente já conversou outras vezes aqui, a possibilidade de existir um acordo de banco de horas. E esse acordo de banco de horas permite a compensação. Então, às vezes, um trabalhador ele faz a hora extra hoje, por exemplo, e pode vir a compensar. Se for um acordo verbal,
entre a empresa e o empregado no mesmo mês, né? Que pode ser por escrito também para compensação no mesmo mês, ou em até 6 meses, esse acordo individual de compensação, né, de banco de horas, ele tem que ser por escrito. Então, no caso, a gente pode ter um acordo entre a empresa e o empregado para que até 6 meses possa ter a compensação por escrito. Superior a 6 meses da compensação, então vamos supor que eu faço uma hora extra hoje e vá compensar daqui 7 meses. Realmente, somente se tiver um acordo ou uma convenção coletiva com o sindicato. Então, se o sindicato não participar, não tem validade uma compensação superior a 6 meses. Então, depende desse acordo ou da convenção. No caso, uma empresa que todo mundo está trabalhando 12 horas por dia, nem teria como tirar esse banco, né? É quase que impossível, né? Porque é importante lembrar que tem um intervalo que as pessoas não se lembram, mas entre o término de uma jornada e o início de outra, é obrigatório garantir ao menos 11 horas de intervalo para descanso. Então, nesse aspecto, se eu termino uma jornada meia-noite, por exemplo, eu vou ter que contar 11 horas para reiniciar a nova jornada. Então, eu não posso iniciar antes desse intervalo. Pois é, isso é interessante, porque, no caso, as pessoas aí, se estão trabalhando 12 por dia, elas não têm interjornada ainda. Não tem como. Na verdade, tem praticamente um pouco de tempo que tem 12 horas, né? Então, de descanso potencialmente. Então, ela está tendo esse intervalo interjornada em tese. Né? Mas a gente sabe muito bem que se a pessoa termina a jornada dali até chegar na casa dela, ou até ela sair de casa para vir ao trabalho, com certeza esse trajeto, né, de chegada e saída pode ser superior aí a essa 1 hora somando. Né? Então, realmente, isso pode acabar criando aí, na prática, a ausência, né, desse intervalo de mínimo de 11 horas. Vinícius, e a gente falou aqui também de uma decisão do TST a pedido do Ministério Público do Trabalho, né? Ou seja, aconteceu uma denúncia. Se o trabalhador fizer uma denúncia, ele pode acabar perdendo o emprego, né? Isso vai virar um caso judicial para a empresa. É importante deixar claro que o Ministério Público do Trabalho tem um instrumento no seu site que você pode fazer uma denúncia anônima. Então, o trabalhador, se quiser fazer uma denúncia anônima, ele vai ter protegido sua identidade pelo Ministério Público do Trabalho. Então, isso é possível. Então, caso o trabalhador queira fazer uma denúncia, procure o seu sindicato da categoria ou procure o Ministério Público do Trabalho através do seu site para colocar no canal de denúncia ali o que é infração à legislação. Que a gente sabe, por exemplo, que quando um funcionário processa uma empresa, ele precisa de testemunha e, obviamente, vai ser muito difícil que ele consiga algum colega de trabalho atual dele que vá depor contra a empresa. Sim. Na verdade, é importante deixar claro que o testemunho não pode mentir, né? Então, é claro que tem essa obrigação legal, o testemunho precisa falar a verdade, mas a gente sabe que muitas vezes o trabalhador fica coagido, né, intimidado aí, e acaba não contando realmente o que acontece na empresa. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando do quadro Seu Direito. Semana que vem é dia de Natal, a gente vai conversar também aqui no quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação, Vinícius, um grande abraço para você. Eu que agradeço, Marco, uma boa tarde e vai Corinthians. Fale por você. Estúdio CBN.